Olá, amigos! Olá, amigas! Bom dia a todos, bom dia a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui pelos canais Roteiro Espírita TV7. Hoje, dia 1º de 6 de junho de 2024, nós estamos abrindo mais um mês dentro do calendário anual do ano de 2024. E aos sábados, conforme vocês já sabem, nós fazemos o estudo sempre às 8 horas das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, hoje nós falaremos também de uma das passagens contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez aos nossos canais Doutor Espírita TV7, bem-vindo e bem-vinda. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Que bom tê-los e tê-las aqui pela primeira vez. Esperamos que gostem e que vocês continuem conosco. Lembrem-se desde já de assinarem os nossos canais para não perder nada, nada, nada do que se passa por aqui. Mas também para vocês que estão chegando depois em outros horários, em outros dias, em outros momentos. Nossa alegria, nosso apreço, nosso muito obrigado por vocês estarem compartilhando desses momentos aqui com a gente, ainda que seja em horários diferenciados do original. Mas para vocês que estão aqui precisamente às 8 horas e alguns minutos, é muito bom tê-los e tê-las aqui. Sintam-se todos e todas abraçados virtualmente por todos nós da família Roteiro Espírita TV7. É muito legal compartilharmos conhecimentos e sentimentos nesta linda manhã de sabadão, do dia 1º de junho de 2024. Por isso e, portanto, vai aí o nosso feliz bom dia de luz e paz para você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia iluminado para todos, para todas e para todos nós. É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Vamos começar, mas antes de eu dar também o meu bom dia e feliz aniversário para ele, sim, os aniversariantes de hoje, 1º de 6 de 2024, e não são poucos. Segurem-se aí na cadeira, porque vamos correr para não nos atrasar. A começar por ela, Mônica Fernandes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Mônica Fernandes, feliz aniversário para a senhora. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Luz e paz para você e tudo de bom e tudo de melhor, mas também para ela nos seus 79 aninhos. Eita, que idade bonita, danada. Dona Jaci, Tele Jaci, bom dia, bom dia. Dona Jaci, acorda aí para ganhar o nosso abraço e o nosso feliz aniversário para a senhora, tudo bom, tudo de melhor, mas também para ele nos seus 58 aninhos. Eita, que idade bonita danada. Eu também vou chegar lá nos meus 58 aninhos, eu sei que eu vou. O menino João Tonilson Barbosa. Bom dia, seu João. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Luz e paz para o Senhor, é isso aí. Mas também para ela, a menina de 28 aninhos. Eita, que idade bonita. Será que eu consigo chegar também aos 28? Eu acho que sim, eu acho que não. Não sei não, estou em dúvidas. Mas seja como for, a aniversariante de hoje é você, a menina Jéssica Rodrigues. Bom dia, bom dia, bom dia, menina Jéssica Rodrigues. 28 aninhos. Eita, que idade bonita danada. Eu vou chegar lá, eu te prometo também.
Feliz aniversário e parabéns, Maria, passe na sua frente, pegue todos os seus caminhos e possa realizá-los todos, mas também para a galera da Fraternidade Espírita Trabalhadores da Última Hora. Eita, que nome grande danado! Fraternidade Espírita Trabalhadores da Última Hora. E está completando quantos? Não sei, não informaram, também não importa. O importante é que vocês estão aqui com a gente, participando, comemorando juntos. Feliz aniversário para vocês, mas também para a menina Jeane Santana Lima, uma ex-colega nossa de trabalho. Parabéns, parabéns, parabéns. Menina Jeane Lima, feliz aniversário, 41 aninhos. Eita, que idade bonita danada. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. É isso aí, menina Jeane Santana Lima. Parabéns, 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 parabéns. Luz e paz em seu coração. E quase já terminando nos seus 33 aninhos, a idade do Cristo. Está fazendo hoje, dia 1º, Dona Ivone Gomes Silva. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Ivone, acorda aí para receber o nosso abraço e o nosso parabéns, 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 parabéns. E feliz aniversário para a senhora, tudo de bom, tudo de melhor. Seja muito, 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 muito feliz. Hoje, nesse sabadão, de sol na capital baiana. É isso aí, concluindo os aniversariantes de hoje, dia 1º, nos seus 36 aninhos. A menina Naí Gonçalves, que eu também conheço, uma ex-colega de trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. Menina Naí Gonçalves, paz e luz no seu coração, tudo de bom e tudo de melhor. Eis aí, portanto, os nossos aniversariantes de hoje, mas também vamos comemorar juntos com aqueles do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, para todos eles, para todas elas e para todos nós. Feliz aniversário e reforçado. Bom dia aí, de luz e paz para todos nós. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus para que Ele nos abençoe, aniversariantes ou não, desse dia. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. Do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. A mensagem diz assim: o pensamento positivo é garantia de saúde. Anotem aí. O pensamento positivo é garantia de saúde. À medida que você pensa forte, ondas de saúde agem pelo seu corpo afora e regularizam células e órgãos. O pensamento tem força real. Não pense que isso é uma expressão vã. Afirme-se integralmente sadio, forte, vigoroso. Nenhuma enfermidade pode penetrar no seu corpo. E finaliza dizendo: crer no poder do pensamento positivo é amparar a saúde na força de Deus. Vou repetir. Crer no poder do pensamento positivo é amparar a saúde na força de Deus. Fica aí, portanto, esta dica para hoje, dia 1º de junho. Nos fortaleçamos no pensamento positivo, que não deixa de ser também um pensamento criador para a saúde, para a paz, para a harmonia, para o sucesso. Sendo assim, vamos exercitar o pensamento positivo e criativo em nossa oração. Vamos orar. Amado Jesus, Senhor da vida, que a tua paz esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos animando, nos dando bom ânimo para seguirmos em frente em busca do nosso objetivo maior. Abençoa a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados.
Que os bons espíritos nos abençoem, nos protejam, nos fortalecendo na energia do bem, do amor e da fraternidade. Sendo assim, querido amigo, abençoa a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Os que já se encontram, os que virão depois, em outros horários e dias, e até mesmo os que nunca virão. Que sejam todos envolvidos em luz e em paz, para que juntos, fortalecidos no ideal da fé e da confiança no Pai, alcancemos a vitória final. Dessa forma, sob a tua égide de permissão, pedimos licença para iniciarmos o encontro desta manhã de sábado, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Para você que chegou depois, durante a nossa leitura da mensagem, durante a nossa prece, nosso bom dia, bem-vindos, bem-vindas, obrigado por estarem aqui também conosco. Hoje, dia 1º de junho, nós iniciamos o novo mês e, consequentemente, e por coincidência, também um novo capítulo. Na verdade, o último capítulo do nosso estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Que, diga-se de passagem, nós estamos também fazendo a leitura desse capítulo todas as noites, às 22h30, na nossa atividade noturna de todos os dias, da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites, às 22h30. E, mais engraçado, coincidentemente, nós estamos também no prefácio do item 2 da primeira parte, Preces Gerais, em que Kardec, nessa coletânea de preces espíritas, inicia falando sobre o tema que hoje será motivo das nossas reflexões matinais, que é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, quando ele vai nos apresentar a oração dominical, ou o Pai Nosso. Engraçado, e por coincidência, se eu posso de novo repetir essa expressão, ontem, ou foi anteontem, parece-me que foi anteontem, se não foi na terça-feira, foi um desses dias aí da semana, que agora eu confesso não me lembrar exatamente, mas salvo engano, foi na quinta-feira. Nós estávamos aqui tomando café e, como sempre fazemos, à noite, nós ligamos a televisão para assistirmos uma live, seja lá na Mansão do Caminho, seja no Deus, Luz e Verdade, seja qualquer outro que nós conheçamos ou não. E nós escolhemos, por conhecermos o palestrante, que já esteve aqui conosco no canal Roteiro Espírita TV7, Danilo Cruz, estava no Deus, Luz e Verdade fazendo a palestra. E ele estava falando sobre o tema que é exatamente esse hoje o nosso. Ele comentou sobre a oração dominical. E ele inicia a sua fala dizendo o significado da oração dominical, ou da palavra dominical. Porque quando a gente ouve, eu até então não conhecia, viu? Confesso a vocês que eu não sabia dessa questão. E ele inicia dizendo que quando nós falamos oração dominical, ou Pai Nosso, e mais especificamente oração dominical, parece-nos que a oração deve ser feita apenas aos domingos. Talvez porque lá atrás, dentro das nossas crenças religiosas, nós só íamos à igreja para nos confessar, orar e assistir à missa aos domingos. Por isso que tinha aquela história assim, a roupa dominical, né? A roupa de domingo, eu vou vestir a roupa da missa, porque a gente só saía dia de domingo e aí usava a melhor roupa. Então ele vai explicar que
A oração dominical e a expressão dominical não tem nada a ver com domingo, ainda que tenha alguma associação. Mas a expressão em si da oração dominical não tem a ver com oração somente aos domingos, porque na sua origem a palavra dominical significa domingo, a própria palavra domingo, e domínio. Mas o significado real do dominical significa dizer oração do Senhor. E é muito interessante isso, porque nós não vimos, ainda que saibamos que fora proferida por ele, inicialmente, que nos apresentou, não conseguimos associar a oração dominical com a oração do Senhor. Quem é esse Senhor? O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é para nós o nosso modelo, o nosso guia. Então ele trazia no início da sua palestra essa informação, que é bem interessante, para que a gente possa entender a correlação entre a expressão oração dominical e a presença de Jesus dentro desse contexto, porque é ele que profere, dentro de uma passagem também que nós vamos encontrar no livro Jesus no Lar, como também nesse aqui, a Metafísica do Cristianismo, de Humberto Roden, em que ele vai falar sobre ensina-nos a orar, que é aquele momento em que Jesus convida os apóstolos que estavam todos reunidos na casa de Simão Pedro, conversando coisas sem sentido, sem significado, sem uma importância, uma elevação espiritual. Jesus, então, faz alguns comentários, alguns questionamentos a Pedro, que não entende muito bem o porquê daquelas questões, mas já tinha uma ideia de que vinha alguma coisa por trás, tinha um objetivo, e Jesus vai mostrar a eles a importância de se reunir dentro do ambiente familiar para falar das coisas de Deus. E aí é quando, envergonhado, Simão pede: Senhor, então ensina-nos a orar. Essa expressão, ensina-nos a orar, advém, segundo o Lúcio, no livro Jesus no Lar, salvo engano, é o primeiro capítulo. Ele vai discorrer sobre essa historinha muito interessante que eu recomendaria a vocês, se ainda não fizeram, a ler. O culto do Evangelho no lar. Esse é o capítulo 1, culto do Evangelho no lar, em que Lúcio vai discorrer sobre essa história em relação ao Pai Nosso. Ele ali implanta pela primeira vez o Evangelho, o primeiro Evangelho no mundo, na casa de Simão Pedro. E é nesse momento que ele profere o Pai Nosso. Isso nessa perspectiva espírita. Então, o que nós vamos falar hoje também, conforme nós vemos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem em si a passagem, mas no prefácio, item 2, quando vai falar de preces gerais, e especificamente sobre a oração dominical, ele vai se referir, se vocês tiverem o Evangelho, por favor, peguem, capítulo 28, no prefácio 2, que seria a primeira parte, preces gerais. Não está aqui trazendo a citação, mas nesse prefácio, item 2, Kardec tem toda uma fala referente à oração dominical, e depois ele vem com cada uma das 7 partes do Pai Nosso, fazendo comentários, que nós, até hoje, à noite, 22h30, estamos lendo e comentando, já que se encerra hoje, essa semana, desse item 2, no prefácio, sobre oração dominical, que a gente faz a leitura e as reflexões durante toda a semana. Mas agora, eu vou me permitir ler apenas um trecho, o primeiro parágrafo, do que nós estamos lendo e refletindo todos os dias à noite, para que vocês vejam a importância dessa passagem. Por que resolvemos resgatar aqui pela manhã? Porque pela manhã, aos sábados, nós fazemos apenas o estudo das passagens evangélicas, não comentamos nenhum trecho adicional de Kardec, como sempre vem depois de cada passagem. Nós nos fixamos apenas a citação. Agora, esses comentários de Kardec, que vem nos itens que ele enumera, nós fazemos isso à noite, às 22h30.
Não sei se vocês entenderam se eu confundi, mas enfim. Sigamos. Os espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea de preces espíritas, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, aí faz a referência em Mateus 6, 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e uma submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Esse é o primeiro parágrafo, eu não vou seguir com os outros, embora seja pequeno, são só mais dois. Se vocês quiserem, hoje à noite, 22h30, vocês entram no Evangelho e abrem o Evangelho, não precisa entrar não, só é abrir, capítulo 28, item 2, prefácio, oração dominical, e ler apenas o prefácio. Que durante a semana, sim, tem uma outra dica para você que não sabe. Às quartas-feiras e aos domingos, nós fazemos ao vivo, como estamos aqui agora, fazendo no canal do Roteiro Espírita e da TV7 esse estudo. Então, se vocês forem lá no canal Roteiro Espírita e acessarem a playlist Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, toda noite, vocês vão encontrar as duas últimas lives desse programa, da última quarta e do último domingo, referindo-se a esse item aqui que eu li de uma forma aligerada. Além da leitura e do comentário, que nós sempre fazemos um breve comentário, nós fazemos uma vibração junto com aquelas pessoas que estão ali ao vivo, participando conosco. Fica aí o convite para que vocês participem, para que vocês estejam e para que vocês vejam, para entender melhor o que nós estamos falando aqui hoje. Beleza? Então tá. Então, voltando à citação de Mateus 6, 9, 13, Jesus vai pronunciar e nos apresentar essa oração que tem como símbolo a representação de todas as outras, porque fora proferida por Jesus. Esta não foi a única proferida por ele, mas é a mais significativa, porque nos apresenta essa comunhão entre o Filho e o Pai, essa relação de paternidade entre Deus e os seus filhos. E é uma forma que nós temos de nos sublimarmos, digamos assim, se a palavra seria mais correta, que talvez não seja, não é, do ponto de vista da nossa elevação vibracional. Isso quando proferida com sinceridade, com interesse, e não mecanicamente, como a maioria das vezes nós fazemos. E aí a gente até esquece no meio do caminho, como já aconteceu algumas tantas vezes comigo, por falta dessa unção, dessa conexão com o divino. Porque cada citação, Pai Nosso que está no céu, tem um desenvolvimento que Kardec, aqui no item 2 do capítulo 28, ele vai discorrer. Com a permissão e o acompanhamento dos espíritos. Não é apenas uma ideia de Kardec. É uma condução também no mundo espiritual. Nós não vamos ler o Pai Nosso, nem vamos nos ater a nenhuma das partes, porque não é o objetivo aqui. Nós tomaríamos muito tempo, embora seja bem interessante, quem sabe lá um dia nós faremos aqui uma live só tratando desses itens que Kardec nos apresenta com comentários adicionais. Mas fica aí a dica, como temos dito durante essa semana toda, na verdade no domingo e na quarta-feira, para os interessados, podem ler o Pai Nosso e o que Kardec traz como adicional. Porque ele diz, já no finalzinho, e aí eu vou ler porque é bem pequenininho, ele diz assim, só para reforçar essa ideia, tá? Conforme, pois,
as circunstâncias e o tempo de que dispunha a pessoa que ora o Pai Nosso, poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, por aí vai, ou na forma desenvolvida, que é o que ele traz aqui, que eu particularmente jamais nessa encarnação, e talvez em umas 3 ou 4, conseguiria recitá-la, porque é tanta coisa que na primeira linha eu já esqueço tudo, né? Não tenho uma boa memória. Então, mas vale a pena para quem assim faz. Como tem esse Pai Nosso, acho que é de Chico Xavier, também tem um Pai Nosso onde ele faz um desenvolvimento e que muitas pessoas recitam, que eu acho interessante, embora eu prefira a parte simples. Mas, enfim, não é o caso. Então, Mateus 6, 9 a 13, nos apresenta no seu evangelho, como veremos a partir de agora, no Novo Testamento, de tradução de Haroldo Dutra Dias, que nós também usamos aqui ao longo dessas 70 lives, acreditem ou não, são 70 lives que nós estamos estudando esse evangelho, desta forma, o evangelho segundo o Espiritismo, em que ele nos apresenta. Vamos ver o que diz aqui, em Mateus 9 a 13. Nesse item de 6, capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 18, ele vai intitular, no caso, o Haroldo, em 3 obras de justiça e a oração Pai Nosso. Porque nesses versículos de 1 a 18 ele vai discorrer sobre outras passagens do Cristo. E dentre essas tantas, esta de 9 a 13, que é o Pai Nosso, conforme diz aqui o título. Orai, portanto, assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, como também sobre a terra. O pão nosso diário, e não de cada dia, como normalmente nós lemos, dai-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas e não faltas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos induzas ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Encerras. E tem um amém que normalmente nós dizemos assim seja. Aqui ele não apresenta o amém, mas é comum nós finalizarmos assim seja, normalmente os espíritas e as outras denominações religiosas como o amém. Mas que vem tudo dá no mesmo, viu? Então, reparem que Jesus nos apresenta desta forma, e em cada uma dessas partes tem uma conexão. 3 são de ordens materiais, humanas, horizontais, e 3 ou 4 verticais. Como é que vocês vão saber isso? Nesse livro, Metafísica do Cristianismo, de Humberto Roden, que ele fala exatamente, conforme vocês vão ver aqui, sobre o Pai Nosso. Deixa eu pegar aqui a página para que vocês vejam. Em que ele começa, é nessa página aqui, ó. Quando quiserdes orar. Tá vendo? Aqui ele vai iniciar o seu estudo sobre o Pai Nosso. E ele começa dizendo assim, ó, eu acho que vale a pena fazer essas citações. Vou ser breve por conta também do tempo. Esse é Humberto Roden, que não é espírita, mas um estudioso nato do Evangelho de Jesus. Ele era católico. Catarinense, salvo engano. Ele era lá do Sudeste. Sudeste, né? Sudeste, Santa Catarina. Todas as religiões do mundo são unânimes em recomendar a oração, independentemente de qual seja. Porque a oração é abrir a boca para falar com Deus. É este talvez o único ponto em que não há heresias. Paganismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, todos praticam a oração. Quem quer dizer orar,
Questiona Roden. Muitas pessoas só entendem por orar pedir algo a Deus. Só se lembram de orar quando estão em apuros, quando as coisas da vida vão mal. Mas quando tudo vai bem, não acham necessário orar. Deus é para eles o expediente de última hora. Uma espécie de servo das ordens, cuja principal função é atender às necessidades dos homens. Isso é uma visão geral que ele traz, que não deixa de ser verdade, independentemente da nossa localidade. Mas aí vem, só mais 2 parágrafos. Mas para os homens de experiências profundas, os místicos, os meditadores, os oradores, orar não é primeiramente pedir algo, não é primeiramente pedir algo. Está lá no livro dos Espíritos, a função da oração, pedir, agradecer, louvar, pedir e agradecer. A gente só pede. Mas para os homens de experiência profunda, orar não é primeiramente pedir algo, é realizar alguém, é autorrealização, que significa auto-introspecção, é louvar. A função da oração é, para eles, um postulado vital, uma espécie de respiração da alma. É um ato contínuo. É uma vivência direta com Deus. Isso é oração, que um dia nós alcançaremos esse estágio. Eles compreendem a ordem do mestre. Orai sempre, nunca deixeis de orar. Como se alguém lhe dissesse, respirai sempre e nunca deixeis de respirar, porque sem respiração não podeis viver. Fato. E o último parágrafo, para vocês ficarem com vontade de comprar o livro e lerem. Orar é derivado da palavra latina, os genitivos ores, que quer dizer boca. Orar é abrir a boca. A alma que ora, crea uma abertura rumo ao infinito, porque está com fome e espera receber alimento de Deus. Aí ele nos diz, rezar, diferentemente de orar, isto é, recitar, consiste em ato intermitente, ao passo que orar é uma atitude permanente da consciência. E, por ser atitude vital, é compatível com qualquer ocupação exterior. Orar sempre se refere a uma atitude permanente, ao modo de ser da alma, comparável à atitude de uma planta que volta as folhas ao sol a fim de ser por ele vitalizada. Eu nem vou continuar, porque cada vez que eu olho o parágrafo seguinte eu quero ler, então eu vou interromper aqui para não cansá-los. Mas observem, e aí volto à sugestão, comprem o livro se ainda não tem e leiam o livro, tá certo? Porque vale a pena esse estudo sobre essa metafísica do cristianismo, que ele vai estudar cada uma das partes do Pai Nosso, conforme sucintamente Kardec faz nesse prefácio 2 do capítulo 28, que nós estamos aqui nos atendo. Então nós vimos que esse ato de orar é abrir a boca ao infinito, ao cosmo, ao divino que há em nós, para que sejamos alimentados por Deus. É um ato permanente, como o ato permanente é da respiração. Se a gente para de respirar, a gente morre. E aí eu estava me lembrando, enquanto lia, o exemplo de Madre Teresa, de Irmã Dulce, do próprio Mahatma Gandhi, pois que ele se refere também a Mahatma Gandhi nos outros livros que ele escreve sobre o cristianismo. Que mais? São Vicente de Paula e tantos outros que estiveram, a Nossa Senhora Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, e tantos outros, que São Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo Franco, que mais? Tantos outros e outras que nós conhecemos, que vincularam suas vidas a essa relação direta com Deus.
Quando ele diz que é um estado permanente e externo, no ato externo, por exemplo, se você estiver lavando um prato, e se você estiver lavando com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, com toda a sua entrega naquela ação, você está em um ato de oração. Se você está varrendo a casa e você coloca toda a sua energia positiva para fazer a limpeza daquele ambiente, você está em um ato de oração. Se você está lá no seu ambiente de trabalho desenvolvendo aquela tarefa que você é responsável por ela, e você coloca toda a sua inteireza, todo o seu amor, toda a sua verdade, você está em um ato de oração. Se você está lá na frente de uma classe de 40 alunos e você está dando o seu melhor em favor de que daquelas almas, espíritos, estejam aprendendo, você está em oração. Se você está cantando e você entrega-se a sua alma, aquele ato de cantar, você está em oração. Então, a oração não se circunscreve àquele ato mecânico de abrir a boca para recitar alguns versos desta ou daquela oração. Ou ficar genuflexo, naquele estado ajoelhado, olhando para o alto ou para a imagem de Nosso Senhor crucificado. Isso é uma oração. Não é só isso. É muito mais do que isso. Quando você cuida do seu filho, quando você age em prol do bem do necessitado, você está em um ato de oração. E um dia veremos de alcançar esse estado de oração. Por enquanto, ainda é um ato mecanizado. Portanto, nesse primeiro item, quando quiserdes orar, o Berto Roden vai nos apresentar. Sim, tem uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar a vocês, para quem não sabe, né? Olha, desde quando eu tenho esse livro, só por curiosidade. 1990. 1990. Tá bom ou quer mais? Pois é. Mas deixa eu ver se é aqui breve para a gente ir para Emmanuel. Ele vai dizer aqui, ó, eu queria trazer essa imagem. Já trabalhei muito essa imagem aqui nas minhas palestras. Tá vendo aqui a imagem? Deixa eu ajustar aqui. É porque eu não sou muito bom de... Pronto, acho que agora deu. Isso aqui é um gráfico do Pai Nosso, tá? Onde ele vai dizer assim: a forma externa do Pai Nosso revela alto senso estético. No início, uma invocação, depois 3 petições de profunda verticalidade mística, seguida de 4 petições de vasta horizontalidade. Eu inverti quando eu tive uma fala inicial, mas eu inverto. São 3 verticais e 4 horizontais. Horizontalidade ética. E o todo é encerrado pelo misterioso Amém, ou a dos hindus. Graficamente, poderíamos representar a forma desta oração do seguinte modo, conforme eu mostrei e mostrando de novo a vocês. Tá vendo? O que é que diz aqui? Uma afirmação final, 4 petições éticas, 3 petições mística e a afirmação inicial: Pai Nosso que está nos céus. 3 petições místicas. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. As 3 místicas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Amém. Seriam essas etapas do Pai Nosso. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida aí em Kardec, no capítulo 28, conforme nós estamos vendo, e que a gente não tem tempo aqui para poder discorrer mais. Portanto, a gente vai sair
para ver o que diz Emmanuel, porque para quem está chegando aqui pela primeira vez, pode ficar assim meio que perdido, dizendo assim, como é que esse rapaz está desenvolvendo? É sempre assim? Ele está fazendo isso pela primeira vez? Não é. Nós temos um método, uma metodologia de estudos dessa atividade, que é exatamente essa. Apresentamos inicialmente a passagem evangélica, em todas as lives eu comento, hoje é que eu me passei, e estou resgatando. Logo no início a gente faz esse adendo. Então, o estudo se dá desta forma. Primeiro a gente apresenta a passagem evangélica conforme está no Evangelho. A gente bota aqui em PDF a passagem. Hoje é que ela não está no capítulo descrita, só a citação de Mateus. E eu resolvi resgatar pela importância dela. Então a gente apresenta a passagem evangélica, como fizemos há 96 lives atrás. Fazemos um comentário geral, dentro da nossa visão e entendimento. Depois apresentamos o livro Novo Testamento de tradução de Haroldo Dutra, justamente na passagem que nós estamos discorrendo no dia, para ver se existe alguma diferenciação entre o que está no Evangelho e o que está no Novo Testamento do evangelista estudado. E depois nós recorremos a Evangelho por Emmanuel, no evangelista que também está sendo, ou na passagem que está sendo estudada naquele dia. Como nós estamos estudando o Pai Nosso, oração dominical, que está em Mateus 6, 9 a 13, porque nesses livros de Emmanuel, que ele foi considerado o Evangelho por Emmanuel, ele vai pegar várias mensagens dessas muitas passagens, se não de todas, acredito até que de todas, dos evangelistas que estão no Novo Testamento. E nos traz em formato, traz o versículo que ele quer trabalhar e nos traz no formato de uma mensagem. Nesse de 9 a 13, especificamente, em Mateus, ele traz inúmeras mensagens. Nós escolhemos no máximo 2. Normalmente é uma. Quando tem mais de um evangelista, nós recorremos, às vezes, a 2 evangelistas e trazemos 2 mensagens. Se só é um evangelista, a gente só pega uma passagem. Então, em 6:9, considerando que é 6 de 9 a 13, Emmanuel vai dizer assim: orai, portanto, assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nesse versículo que está no número 9, tem as seguintes mensagens: Pai nosso, diante de Deus, Pai, apenas depois da morte, ante a vida maior, oração dominical, oração e atenção, oração fraternal. Já em 6:10, já que é de 6, 9 a 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, como também na terra. Nós temos 6:10, nossas mãos, ora e segue, felicidade real, seja feita a divina vontade, assistência espiritual, tudo isso em 10, viu? Na lição de Jesus. Em 6:12, já que é de 6 a de 9 a 13, em 6:12, perdoai-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Tem justiça e amor, esse aí é o versículo 12. Justiça e amor, como perdoar, perdão e vida. E no 6:13, que fecha o versículo, e não nos induza em tentação, não nos introduza em tentação, mas livra-nos do mal. Tem as mensagens, questões do cotidiano, obsessões, não te afastes e não te afastes. Repare que todas essas citações que eu trouxe de mensagens fazem parte dessa citação do Pai Nosso por Emmanuel. Ou seja, ele vai pegando versículos, se não todos, mas alguns deles que acha pertinente e nos apresenta no formato de uma mensagem. Especificamente hoje, nós vamos nos ater apenas em 6:9, que é exatamente quando ele inicia.
Orai, portanto, assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Como são várias mensagens, nós escolhemos e dissemos apenas uma. Então, nós temos, só para relembrar, viu? Porque eu sei que às vezes a gente passa batido. Pai Nosso, que está no livro Fonte Viva, diante de Deus, Fonte Viva, Pai, que está em Justiça Divina, que nós já estudamos todo esse livro aqui, dia de quarta-feira pela manhã, no nosso Bom Dia. Penas depois da morte, que está também em Justiça Divina. Ante a vida maior, que está no livro Reformador de março de 1948. Oração e atenção, que está no Brasil Espírita. Oração fraternal, que está no livro Correio Fraterno. Observem que Emmanuel ele vai fazer essa mesma citação desse versículo em vários livros psicografados por Chico Xavier, nessa parceria Chico e Emmanuel. O que nós vamos nos ater, Robson? Deixa eu ver aqui, que eu confesso que eu nem escolhi ainda. Na verdade, eu já escolhi, mas eu fico sempre em dúvida. Eu vou ficar com a primeira, tá bom? Tem essa aqui, Pai, também, que é legal. É pequenininha, deixa eu ver se dá para ler. É pequena. Mas respeitando o tempo, nós vamos ficar apenas com Pai Nosso, porque encerra bem a oração dominical. Se vocês tiverem aí o livro Fonte Viva, peguem aí rapidinho, Fonte Viva, está no capítulo 77. Vou esperar 30 segundos. Capítulo 77 do livro Fonte Viva. Você vai encontrar essa mensagem que eu vou ler aqui agora. Esse livro Fonte Viva, enquanto dá os 30 segundos, é o livro que todos os domingos à noite, 18 horas, nós abrimos para fazer a abertura do nosso evangelho aqui em casa. Nosso evangelho, já há um bom tempo, alguns bons anos, nós fazemos nesse horário. Domingo, 18 horas. Logo depois da Ave Maria, da Rádio Piatã. Terminou a Ave Maria, a gente começa a leitura do Evangelho, ou do Fonte Viva. Passaram-se 30 segundos. Pois bem, o que ele vai dizer lá em Fonte Viva, capítulo 77, Pai Nosso? A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Estamos longe de compreender a extensão, a magnitude da mensagem. Pai Nosso, ou da oração dominical. Cada palavra dentro dela tem uma figuração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando-nos que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Algo que estamos distantes dessa realidade. Todos nós, por mais evangelizados, espiritualizados que sejamos. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao divino plano, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil, muito comum da nossa parte também. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas, que também não é, devido ao nosso egoísmo. Primeiro nós, eu. Depois vós, outros. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista.
Eis o motivo de não olhar para fora e só para dentro. O egoísmo, a grande chaga da humanidade. Eu esqueci de botar o banner, que eu fiz com todo carinho. Mas eu vou botar agora. E aí, tudo bem? Sigamos. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra permanecem-nos de algum modo, que fica no nosso psiquismo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. E aqui, só essa citação daria uma palestra, se não um seminário. Vou repetir. A dor do vizinho do sul, dos nossos irmãos vizinhos do sul, Rio Grande do Sul, que está aí com o prato do dia, com todo respeito a eles, é uma advertência para a nossa casa. Qual é a nossa casa? A Bahia, o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte. Porque estamos todos na mesma comarca, regiões diferentes, mas no mesmo local. Esse imenso país continental que abarca de norte a sul, nessas 5 regiões que o compõem. Hoje é lá embaixo, amanhã é lá em cima, depois vem para o meio, porque vai subindo. As nuvens, as chuvas vão saindo de um ponto para o outro. E quem prejudicou esse todos? Nós, pelo nosso egoísmo. A gente culpa a Deus pelas calamidades, as tragédias, acha um horror, um absurdo. É difícil de compreender, é difícil de ver tamanha destruição como temos visto há quase um mês, se não mais, do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas é um aviso para a nossa casa, aqui dentro da minha casa, como na minha rua, como no meu bairro. A gente não está fora, não está distante. Olha o que ele diz, parágrafo anterior. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. Pois é. E ainda diz mais, o erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. É quando a gente vê, nos sentimos aterrorizados, nos sensibilizamos com a catástrofe que acontece, às vezes, com crianças lá de Santa Catarina, eu citei aqui um pouco mais cedo, né? Como aconteceu, me parece, foi lá nesse estado, que aconteceu uma brutalidade, um homem matou, entrou em uma escola e matou várias crianças de uma creche, algo parecido, se não me perdoem aqui a lembrança, se não foi exatamente no Santa Catarina, mas teve alguma coisa, como acontece aqui na Bahia, quando vemos relatos de estupros, violência do homem contra a mulher, esses casos absurdos que chegam assim, aparentemente de paraquedas, entram na nossa casa pelas mídias que estão aí, buscando esses espetáculos monstruosos para ganhar ponto na visibilidade, né, televisiva, e que a gente gosta de consumir esse tipo de material, se retroalimenta, aconteceu lá embaixo, mas que dói aqui em cima. Porque, como ele diz, somos vizinhos, fazemos parte de uma sociedade imperfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos, para finalizar, semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração.
É por isso que Jesus também recomenda, antes de fazer a tua oferenda no gasofilácio, no altar, em lembrando-te de que tem algo com o teu irmão, vai antes se reconciliar com Deus, senão a oração não tem sentido. Como é que eu, pecaminoso, vou pedir perdão a Deus? Misericórdia, se eu não tive misericórdia nem perdão para com meu irmão infrator. Não existe isso. Como posso dizer a Deus que o amo, se eu não sou capaz de amar o meu próximo? Nós somos mentirosos no dizer de santo de São João. É São João, Robson? É. O evangelista João. De João. Porque como você pode dizer que ama alguém que não conhece e deixar de amar aquele que você conhece? E finaliza. Pai nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero. Para não dizer 100%, 99,9% das nossas orações é eu quero, Pai, que faça isso, que me tire disso, que me livre daquilo outro, que salve fulano de tal, que resolva, que me cure dessa doença. Eu quero, eu quero. Que ele seja esse servo, esse serviçal que está ali pronto para nos atender nos nossos pedidos egoísticos. Invariavelmente cheios de desejos. Eu quero, invariavelmente cheios de desejos. Mas quase sempre é o 0,1%, quase sempre vazio de sensatez e de amor. Lembre-se que eu disse? Não vou dizer 100%, mas 99,9% das vezes nas nossas orações é eu quero. E esse 1% ou 0,1% é com sensatez, honradez e com amor. Olha a beleza da mensagem de Emmanuel no Pai Nosso. Imaginemos as outras que o tempo não traz. Portanto, amigos e amigas, fiquemos com esta reflexão de hoje, dia 1º/6. E nada melhor do que começar um mês pensando sobre esse Pai Nosso, né? Que concordância. A oração do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que dissera, todas as vezes em que 2 ou mais estiverem reunidas em meu nome, ali estareis com eles. E cada vez mais precisamos exercitar esse Pai Nosso com verdade, com o sim. Sair da rima, da métrica, do discurso racional, teórico, para deixar que a alma, o espírito, vivifique em nós, em cada uma dessas composições do Pai Nosso. Portanto, nós agradecemos a todos pela oportunidade feliz desse reencontro. Lembrando a vocês que hoje à noite, às 22h30, continuaremos na leitura e nas reflexões desse item do prefácio 2, do capítulo 28, no qual discorremos agora, a respeito da oração dominical. E amanhã, às 8h, nós voltamos com o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte, falando sobre os espíritas suicidas, me parece. Suicidas. Vamos começar com os suicidas. Capítulo 4. Fica aí a dica, então, para hoje e para amanhã. No mais, para a gente encerrar, nada melhor do que nós fecharmos hoje com o nosso Pai Nosso que está nos céus.
a oração dominical, uma oração, tá? E hoje eu vou fazer diferente, vou colocar aqui essa imagem que todas as noites, às quartas e domingos, nós colocamos para fazermos juntos a nossa oração na leitura do Evangelho todas as noites, às 22h30. Se você não conhece, venha amanhã. Parece ser tarde o horário, não é não. Venha, conheça. Depois a gente faz uma vibração individual e coletiva para todos que estão. Para os familiares, tragam nomes para a gente estar lendo e fazendo uma vibração, é bem legal. Se não puderem, acessem o canal e assista das duas anteriores para vocês verem como é que é. Normalmente esse mesmo período de 50 minutos, 60 aqui, ok? Então a gente sempre fecha para as nossas vibrações com essa imagem. Que é ela que nós vamos encerrar hoje também com a nossa prece final. Elevemos o nosso pensamento a Deus, lembrando de Jesus, nosso irmão maior, e em oração recitemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Agradecidos e felizes que estamos por esse reencontro feliz, a nossa atividade desta manhã de sábado, do estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus permitir, voltaremos no próximo sábado, nesse mesmo horário, com uma nova citação evangélica. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite desse sábado, no dia 1º de 6 de 2024. Muita paz.